Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos iniciar mais uma etapa do nosso estudo do Evangelho segundo Mateus. Hoje, dia 12 de junho, que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar, nos inspirar, que um bom amigo espiritual nos envolva com a sua paz, nos concedendo aqui bons momentos de estudos que possam ser proveitosos para todos nós. Sejam todos bem-vindos. Deixo aqui desde já o meu abraço fraterno àqueles amigos que não conseguem estudar aqui online conosco, mas sempre acompanham em outros dias. Depois da gravação, fica o nosso abraço. E o nosso boa noite aqui, o nosso abraço aos amigos e amigas que estão conectando já para compartilhar conosco desse estudo. Aqui no Facebook, o Ailton Cosmo Rodrigues, tudo bem, Ailton? Boa noite. A Cida Baldan, aqui também conosco, boa noite. A Ercília Machado, o Bruno Bronzato Miranda, a Lourdes Galvani, boa noite. Benê Garcia, muito bem-vinda. A Silvia Guerra, aqui também conosco. O amigo Edson Fukuta, já chegando aí. A Zuleide Carvalho, também conosco, muito boa noite. A Irani Zucatelli Gaspar, bem-vinda. Aqui os amigos do Insta também já conectando, a Sandra Paulino, Ana Bia, Ana Paula, bem-vindas. Uma boa noite para todos, uma alegria poder contar com a participação de vocês. E hoje então, nós vamos para o capítulo 7, versículo 1 do Evangelho de Mateus, que é continuação daquele tópico 3 proibições que nós estudamos da última vez que fizemos o estudo do Evangelho. Então, nesse tópico constam 3 proibições. Nós vimos a primeira proibição, que foi: não entesoureis tesouro na terra, onde os ladrões roubam e as traças corroem, mas acumuleis tesouros no céu. A segunda proibição, que nós vimos no último estudo: não vos inquieteis pela vossa vida, no sentido de não preocuparmos excessivamente com o dia de amanhã, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, no sentido de fazermos tudo o que está ao nosso alcance e a partir daí confiarmos em Deus, nosso Pai, que não vai nos deixar faltar aquilo que necessitamos. E aqui hoje, então, capítulo 7, versículo 1, seria a terceira proibição, que aqui nós vamos ver a partir de hoje, tá bom? Deixo aqui também meu boa noite às amigas que estão chegando aqui, no transcorrer da live, já mais quantas amigas e amigos aqui também. O Edson dizendo que vai uma passadinha para desejar bons estudos. Obrigado, Edson. Um abraço, viu? A Conceição Dias, boa noite. A Zuleide Carvalho, já cumprimentamos. A Zizi Cristóforo. A Gorete Curtis também aqui conosco. Isabel Costa, muito legal. Sejam todas muito bem-vindos, todos vocês. Edna Markovics, tudo bem? Ah, que legal. Tá com os netinhos, né, Edna? Aí é bom demais, né? Vai curtir os netinhos. Bom, vamos lá então, vamos começar capítulo 7, versículo 1. Lázaro Oliveira também, tudo bom, Lázaro? Bem-vinda. A Marieta Santos aqui também no Insta, Então vamos lá. Começa assim o capítulo, Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos.
esse ensino aqui de Jesus, né, amigos, muito importante para a nossa vida. Porque nós percebemos que, em geral, muitos de nós ainda cometemos esse erro, né, dos julgamentos, fazermos juízo de valores, no sentido de uma forma precipitada, a gente fala de outras pessoas sem termos certeza do que está acontecendo. Então, é muito comum as pessoas falarem, né, da atitude do outro sem saberem exatamente por que estão agindo daquela forma, se é que agiram realmente daquela forma, como às vezes ouvimos dizer, né? Oi, Deise Florencio aqui da Pensilvânia, também aqui no Insta, Romilda, boa noite, viu? Muito bem-vindas. Então, amigos, esses julgamentos que nós costumamos fazer é algo assim que a gente precisa tomar muito cuidado. É algo que a gente precisa trabalhar em nós para evitarmos ao máximo isso. Porque é comum, né? A gente tem que reconhecer que nós, sem perceber, estamos julgando atitudes dos outros. Às vezes a gente vê uma cena, né? Vê alguém, a gente já começa a deduzir o que está acontecendo, por que as pessoas estão ali conversando, por que fizeram isso ou aquilo. Então a gente começa a criar histórias, a nossa mente começa a pensar o que pode estar acontecendo e nisso acontecem os julgamentos, né? Então, da mesma forma que medirmos, da mesma forma que julgarmos, seremos também julgados. Esse cuidado aí que devemos ter, né? Para evitarmos esse erro ainda muito sério, né? Que a gente ainda, muitos de nós arrastamos ainda. Tudo bom, Rose? Odete Oliveira também, bem-vindas. Continuando, ele diz assim: por que vês o cisco no olho de teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Aqui lembro sempre, amigos, né? A tradução às vezes não bate exatamente, né? Tem traduções que dizem que vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave no seu. Cada Bíblia aí tem uma tradução diferente, mas que quer dizer a mesma coisa. Então, nesse sentido aqui, o que Jesus está dizendo? Nós temos uma facilidade muito grande para enxergarmos os defeitos dos outros, não é? E a gente tem dificuldade para enxergar os nossos. A gente não quer enxergar os nossos defeitos. E a gente vê muito fácil dos outros. Então aí é algo sério, né? Porque a própria psicologia diz, se eu não estou enganado, que nós temos aquilo que é chamado projeção. A gente projeta para o outro aquilo que nós temos em nós. Então veja, se você está enxergando defeito em alguém, é porque esse defeito você tem também. Então é para a gente pensar nisso, para que a gente evite de enxergar muitos erros dos outros, né? Porque quem está um pouco mais avançado espiritualmente, começa a ter uma consciência melhor da vida, essa pessoa compreende um pouco mais que outros às vezes não aprenderam tanto e erram também, né? Então não são tão rigorosos assim com os outros, conforme a gente vai avançando. O Ailton está dizendo, verdade, somos tratados como tratamos. Se exigimos com o outro, seremos exigidos. Já aconteceu comigo, o policial me pegou sem licenciamento do carro e acreditou em mim. Imediatamente me lembrei, sou cobrado como cobro. Legal, né? Citando até um exemplo aí, né, Ailton? Então a gente precisa realmente, né, agir de uma forma mais compreensiva, mais tolerante, mais fraterna para com os outros, para que também nós recebamos da mesma forma e até mesmo o nosso próprio julgamento, amigos. Porque quanto mais nós somos rigorosos com o outro, seremos também rigorosos conosco. Aí fica difícil o auto-perdão. Então é muito importante que a gente tenha desenvolvido em nós a indulgência. O que é a indulgência? É aquela virtude
que evita de ficar observando o erro dos outros. A pessoa indulgente, ela tem por mais que ela veja o erro dos outros, ela não fica colocando em evidência, não fica comentando o erro dos outros, né? Então, é isso que a gente deve buscar desenvolver aí, essa maior indulgência. Legal? Vamos avançando aqui. A Conchita Bush está dizendo: criticamos os outros e não olhamos os nossos próprios defeitos. Justamente, né? Como que precisamos fazer isso? Tudo bem? Vamos um pouquinho mais. Aí diz ainda: ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco de teu olho, e eis a viga no... Não, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Hipócrita, retira primeiramente a viga de teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho de teu irmão. Aqui, né, no sentido assim, se nós cuidássemos primeiro de nos corrigirmos, primeiro trabalhando as nossas imperfeições para nos melhorarmos primeiro, antes de julgar o outro, aí a gente teria condições melhores de enxergar qual é o problema do irmão para ajudar a tirar o cisco do seu olho, que às vezes é um problema muito menor que o nosso. Muitas vezes a gente enxerga um probleminha do outro e não vê um problemão que nós temos, né? Um erro muito mais grave que cometemos e enxergamos coisas pequenas no outro. Então é essa questão, né, de evitarmos esses julgamentos, tá legal? A Edna Markovic está dizendo: temos defeito, mas estamos trabalhando nisso todos os dias. Isso é o que se espera, né Edna? Que nós estejamos realmente empenhados, né, como diz Kardec, esforçando para vencer as más tendências, né? A Graça Barbosa aqui conosco também, boa noite. O Anderson Tavares, a Iracema Cainã e a Lourdes Galvani está dizendo: nós somos cheios de defeitos. É verdade, né, Lourdes? Não adianta querer encobrir aí, né? Porque realmente a gente ainda arrasta muitas imperfeições, né? Não para a gente ficar se lamentando, desanimados, mas para que a gente se esforce em se melhorar. Né? A Dorinha Pereira também, que legal, quantas amigas aqui, né? Juntos nesse estudo, muito bom. Continuando, diz assim, aí ele muda, né? Falou um pouco aí do julgamento, aí ele diz: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés, e voltando-se vos despedacem. A gente precisa entender as falas de Jesus, né? Ele usava muitas metáforas, né? Sempre no sentido figurado, citando exemplos para que a gente entendesse o que ele queria dizer. Porque vamos pegar primeiro no sentido literal. Como ele está dizendo aqui: não deis o que é santo aos cães, né? Imagine dar algo que é santo a um cachorro, não tem interesse, o que ele quer não é isso. E assim como os porcos não têm interesse nenhum em pérolas, por mais valiosas que elas sejam, o animal não tem o menor interesse nesse material, né, na pérola. Então o que Jesus está querendo dizer com isso, né, que a gente vai começando a compreender, é que as coisas mais sagradas, né, a gente deveria ter cuidado com quem nós compartilhamos, em que momento compartilhamos, porque o sentido é o seguinte: lógico que nós devemos oferecer o melhor a todos os irmãos em humanidade, contribuirmos para auxiliá-los da melhor forma, mas tem pessoas, amigos, que não estão nada interessadas, por exemplo, no Evangelho. São pessoas que brincam com as lições sagradas de Jesus, com as lições do Evangelho. Então não adianta perdermos tempo com essas pessoas, falando de algo tão belo para alguém que despreza.
essa pessoa vai ter o seu tempo, né? Então é mais ou menos nesse sentido, auxiliarmos a todos, mas não perdermos tempo com aquelas pessoas que não querem. De repente a pessoa quer discussão, quer apenas fazer polêmica. Então não adianta ficar discutindo. Não, a pessoa diz, mas eu vou explicar que ela está errada. Não perca seu tempo. Então é esse sentido, não deis pérolas aos porcos. Nesse sentido de que é preciso dar o alimento que cada um deseja. Cada um de nós se alimenta de substâncias diferentes. Tem aqueles que buscam alimentos mais espirituais, enquanto outros então estão interessados ainda nos alimentos muito materiais das coisas do mundo, certo? A Graça Barbosa está dizendo, realmente temos muitos defeitos, mas estamos estudando, buscando melhorar. É justamente isso. A Deise Florencio está comentando aqui no Insta, cada um no seu nível de evolução. Isso mesmo, Deise. Não que nós devamos nos sentir melhores que outros, né? Porque assim como nós podemos ter alcançado alguma evolução em relação a outros irmãos, conhecendo um pouco mais, quantos não têm à nossa frente, né? Então jamais a ideia de sentirmos superiores. Mas como a Deise está lembrando, nós convivemos aqui na Terra entre irmãos de diferentes níveis evolutivos. Então tem aqueles que ainda não despertaram-se para a realidade espiritual, né? Não adianta forçar. A Edna está dizendo, acho muito triste, já temos milhares de encarnações e melhoramos tão pouco. Então, Edna, mas olha, vamos pensar nessa frase da Edna, né? Melhoramos pouco. Tá certo que não alcançamos ainda uma evolução tão boa assim. Mas, Edna, procuremos ver por outro lado também. Nós já avançamos de uma forma considerável. Imagine, pessoal, Edna, quando nós estávamos na condição dos homens da caverna. Nós já passamos por essa fase. Compare o homem das cavernas com o homem de hoje, né, com os seres de hoje. Avançamos muito, muito. As leis, né, humanas já progrediram bastante, já vencemos muitas atrocidades que cometíamos, como a própria escravidão, né, como as guerras. Tudo bem que hoje ainda existem guerras, mas é uma minoria. Então eu creio, tá certo, a Edna coloca, né? Melhoramos pouco, mas já avançamos. A gente não pode negar que já houve um grande progresso também. É que falta muito, né? Como a Edna coloca. Mas não também vamos nos desprezar, né? Já alcançamos uma boa evolução. Deixa eu ver aqui, a Regina Souza chegando, a Rocilda, boa noite. Estamos melhorzinho, né, Edna? Vamos dizer assim, estamos melhorzinhos. Bom, aí, pessoal, depois vem na sequência capítulo 7, versículo 7, quem está acompanhando aí com a sua Bíblia, né? 3 advertências. Aqui eu estou com a tradução do Haroldo Dutra, tá? Ele coloca 3 advertências. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. Vamos entender direitinho isso aqui, né? O que Jesus dá a ideia que ele está nos ensinando? Que todas as vezes que a gente pede, nós vamos receber, né? Ai, Graça. Meu Deus. Eu não vou nem reproduzir aqui. Deixa só quem está vendo aí, né? Bom. A Graça está sempre descontraindo, né? Mas aqui, então, Jesus está dando aquela ideia de que quando nós pedimos, né, na oração, por exemplo, nós receberemos. Porque ele está dizendo, pedi e vos será dado, buscar e encontrareis, né? Por todo aquele que bate será aberto. Essa ideia de que nós sempre receberemos de acordo com o que pedimos, a gente precisa tomar um cuidado nesse entendimento. Por quê?
Por que eu digo isso? Quantos de nós já não dissemos assim: Deus não ouve minhas preces? Vocês já não ouviram alguém dizer isso? Deus parece que não escuta minhas preces, não atende meus pedidos. Será que Deus não ouve as nossas preces? Ou será que o pedido que não está sendo muito bem feito? Porque é assim, amigos, Deus sempre vai nos atender. Todo pedido, é isso que está dizendo aqui: pedi e receberás. Batei e será aberta a porta. No sentido de que Deus nunca vai nos negar o auxílio. Mas qual é o detalhe? Muitas vezes nós não sabemos pedir. Nossos pedidos não representam o melhor para nós espiritualmente falando. Então a gente pede, por exemplo, para Deus nos livrar de uma doença. Ai, meu Deus, retire essa doença da minha vida. Mas às vezes aquela doença é aquele mal necessário. A doença é o que vai contribuir para restaurar a harmonia da alma, como diz Emmanuel. Então, Deus não retira a doença, mas Ele nos dá forças para enfrentá-la. Então, Deus atende da melhor forma para nós espiritualmente. É isso que está dito aqui. Tudo que pedirmos com fé, receberemos, mas de acordo com a visão de Deus. O que é melhor para nós, Ele nos oferece. E aí a gente não recebe aquilo que pedimos e nós achamos que Deus não ouve as nossas preces, certo? Deixa eu ver aqui, parece que tinha um comentário aqui do Ailton. Ele está dizendo: ruim é quando somos levados à salinha para ver os nossos malfeitos. Já pensou, né? A salinha da consciência, a gente perceber todos os problemas que estão arrastando aí, né? Então, a Rocilda está dizendo: tem alguma coisa errada com os meus pedidos. A Graça dizendo: eu só falei se você... Tá bom, Graça. Tá, entendi. Parece que Deus não ouviu, né? Eu entendo, Graça, no sentido aí da perda de um filho, realmente é difícil, né? Aí é um momento que parece que Deus, né, não, porque permitiu isso, né? Difícil mesmo. Mas a gente vai entendendo com a doutrina, né, o porquê de cada coisa, um entendimento melhor da vida. Aí diz assim: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedem. Essa fala de Jesus é muito interessante, né? Porque vejam como é verdadeira. Nós que somos criaturas imperfeitas, né, carregamos ainda muita maldade, a gente dá sempre o melhor para nossos filhos, né? Eu chego a dizer que a gente dá até a vida, se for preciso, para salvar o filho. Então, se nós, que somos criaturas imperfeitas, com muita maldade, sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus, que é nosso Pai, nós somos filhos dele. Será que Ele não nos daria também o melhor? Por isso que Jesus disse: qual é o pai que, se o filho pede pão, lhe dá pedra? Ou se o filho lhe pede um peixe, lhe dá serpente? Jamais. Então Deus, amigos, é isso que nós temos que compreender. Deus jamais iria nos permitir qualquer sofrimento desnecessário. Se a gente não entender isso, a gente sofre. E a gente pensa que Deus não é assim tão poderoso, tão bom, porque nos deixa sofrer. A gente precisa compreender a função da dor na nossa vida. Deus só utiliza da dor em último recurso, quando nós estamos aí muito difíceis para se melhorar. Então a dor vem fazer o serviço que nós não conseguimos fazer por nós mesmos.
Se nós não nos melhoramos e nós reincidimos no erro, então Deus convoca a dor para bater a nossa porta e nos reconduzir a um caminho melhor. Porque a dor, ela é difícil, mas ela mexe conosco. Ela vai nos despertando, nos mostrando a realidade e nos transformando. A Graça está dizendo que vai desencarnar com essa dor. Sim, imagino, Graça, a dor não passa, né? Da perda de um filho é uma dor imensa, só quem enfrenta, né? Mas peça sempre, né, Graça, que Deus te fortaleça e ofereça a Ele teus bons pensamentos, a tua resignação, que isso ajudará muito na condição dele lá no mundo espiritual, né? A Lázaro Oliveira também comentando que também reclamou muito com Deus quando o esposo desencarnou, né? São as dificuldades da vida, né? Realmente a separação dos entes queridos a gente sofre bastante. A Silvia Guerra está dizendo: costumo dizer nas minhas orações, Pai, conheces nossas necessidades, que sejam atendidas conforme nosso merecimento. Que legal, muito bom, né, Silvia? A Silvia fazendo uma oração de alguém que já está consciente, né, daquilo que representa as leis divinas, a perfeição, a misericórdia de Deus, né? A pessoa que já está se colocando à disposição no sentido de confiança plena em Deus. É isso que nós precisamos desenvolver, né? Aprender a fazer os pedidos nesse sentido, de acordo com as nossas necessidades, com o nosso merecimento. Pedir a Deus que nos ofereça o que é melhor para nós, que muitas vezes não sabemos, né? Precisamos aprender a pedir. Assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aqui, amigos, essa fala de Jesus é conhecida como a regra de ouro do Evangelho. Regra de ouro por quê? Todas as vezes que nós tivermos dificuldade em saber como agir, busquemos esse ensino do Cristo. Faça ao outro tudo aquilo que gostaria que te fosse feito. Porque às vezes a gente fica assim, será que eu devo agir dessa forma ou daquela outra? Pensem a seguinte coisa, como eu gostaria de receber? Imagine a mesma situação, você no lugar daquele para quem você vai agir, de alguma forma. Então se coloque no lugar dele e imagine como eu gostaria de receber a ação. Um exemplo, alguém nos ofende, nos prejudica. Se nós fôssemos esse que prejudicou, que agrediu, o que a gente esperaria mais receber daquela pessoa que agredimos? O seu perdão, não é? E não a sua vingança. Então, é nesse sentido. A gente se transporta no lugar do outro. O que eu gostaria de receber a partir daquela ação? Para que a gente saiba como agir, né? Para que a gente entenda qual é a melhor ação de acordo com o ensino do Cristo. E é difícil às vezes, porque o melhor a fazer vai estar envolvendo perdão, tolerância, fraternidade, que a gente tem dificuldades ainda para agir assim, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aí ele diz: entrai pela porta estreita. Só lembrando, amigos, que tudo isso aqui ainda faz parte daquele sermão do monte, tá? É bem longo, né? Tem vários ensinos. Olha, nós já estamos vendo, acho que há dois estudos anteriores aí já falando sobre ele. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela.
quão estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Aqui outra lição muito importante. O que significa passar pela porta estreita? Vamos imaginar uma coisa bem literal mesmo, ao pé da letra. Imagine que nós estamos num grande salão, um salão amplo. Esse salão, amigos, imaginemos, como um cinema, por exemplo. Um salão muito grande que tem duas portas, uma porta bem larga e outra bem estreitinha que passa um de cada vez. E por algum motivo a gente queira sair logo. Qual nós procuraremos? A gente vai buscar a porta larga, não é? Que é mais fácil passar por ela. Passaremos mais facilmente, mais rapidamente. A porta estreita vai exigir paciência, esperar para que passe um de cada vez, vai ter que ali esperar o momento certo. Apenas uma figura aí de imagem para a gente entender o que seria essa porta estreita na vida. O que seria então? Quando nós conseguimos fazer esforços para nos melhorarmos moralmente. Quando a gente consegue trabalhar nossas imperfeições no sentido assim, vencer certos hábitos nocivos, vencer alguns vícios que carregamos, isso é passar pela porta estreita. Não se entregar aos prazeres, porque nós muitas vezes sofremos com as chamadas más paixões. O que é má paixão? As más paixões? São todas aquelas... o fascínio que a matéria exerce sobre o espírito. Então, no mundo material como estamos, nós ficamos muitas vezes fascinados pelas coisas do mundo. Nós nos apegamos às coisas do mundo, aos prazeres, nós temos desejos, Então, tudo aquilo que atrai, a matéria atrai o espírito, é uma má paixão. Viciações, a sensualidade em excesso, a gula, tudo aquilo que provoca desejos, que a gente busca prazeres do mundo. Então, quando a gente começa a vencer esses desejos, a gente começa a ser mais contido, a gente luta para não se entregar facilmente àquilo que antes a gente buscava, porque gostávamos daquilo, a gente começa a entender que não é bom, então a gente vai se policiando para não se entregar a esse desejo. Isso é passar pela porta estreita. A gente já começa a agir de uma forma melhor, certo? Então, é nesse sentido que a gente se esforça para vencer as más tendências e buscando uma situação melhor. Travou lá no Face, Zuleide? Ninguém mais comentou aqui? Pessoal do Face, tá ok para vocês aí a transmissão, pessoal? Isso mesmo, a gente está dizendo vícios, Muitos vícios, tudo isso são coisas que a gente deveria vencer através desse passar pela porta estreita. Ah, legal, Rocilda, Ercília, obrigado. Parece que deve ter sido um problema com você, Zuleide? O pessoal está dizendo que está normal no Face. Obrigado, gente. Márcia Lima também, tudo bom, Márcia? Obrigado, muito obrigado, pessoal, valeu. Então tá bom, vamos continuar. Muito obrigado, viu, pelo retorno de vocês. Então, fica um pouco aí no Insta então, Zuleide? Muito bom, gente, obrigado. Então, continuando aqui, ele vai dizer assim: acautelai-vos... Peraí, deixa eu ver um minutinho antes, tem uma fala aqui da Graça. Na última psicografia, meu filho falou que quando me escolheu para ser mãe dele, sabia que eu seria forte para passar por essa dor. Legal, Beleza, legal, Zuleide. Então, bom isso, Graça? Para a gente ver essa ideia, faz muito sentido isso, Graça. Porque o espírito, antes de vir para a reencarnação, já sabe, que teria essa prova, essa expiação de desencarnar mais cedo.
E que bom seria, né, encontrar como mãe alguém que enfrentasse a situação de forma mais corajosa, com mais disposição, com mais resignação. Então, que bom, Deus te abençoe e que continue firme, né? Mantendo a fé e a confiança em Deus. Ah, legal, Débora. A Débora está dizendo que no Insta também está travando, mas deve ser a internet, né? Obrigado pelo retorno, Débora, muito bom. A gente vamos levando, né? Isso mesmo, né? Graça, presente de Deus. Aí, continuando então, diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então aqui, amigos, é outro alerta importante. Quanta coisa que Jesus fala na sequência, né? Tem que parar para pensar em cada um desses ensinos. Ele está falando para a gente ter cuidado com falsos profetas. E falsos profetas seriam aqueles que pessoas ou espíritos desencarnados que se dizem enviados de Deus e na verdade não são. Então a gente os tem tanto aqui como encarnados, como também espíritos que vêm nos induzir ao mal. Tanto que João, né, no seu evangelho, ele fala: não acrediteis em todos os espíritos, mas veja se os espíritos são de Deus. É aquele cuidado, amigos. Porque, por exemplo, aqui entre nós na Terra, quantos já surgiram se dizendo enviados de Deus? Quantas seitas surgiram que levaram pessoas até o suicídio, né? Fanáticos aí tentando passar uma ideia de religiosidade, quando na verdade não eram nada disso. Por isso Jesus diz sabiamente: observai os seus frutos. Porque a pessoa pode falar bem, mas se ela não vive a mensagem de amor, se os frutos que ela produz não são bons, ou se ela nem produz fruto nenhum, aí reconheceremos que é um falso profeta. Assim também, amigos, os espíritos desencarnados. Quantos espíritos comparecem nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, dizendo-se guias espirituais, mentores? Eu já presenciei muitas coisas nesse sentido. O espírito vem e diz: olha, é isso ou faça aquilo. Deixa aquelas mensagens que muitos espíritas não passam pelo crivo da razão, como dizia Allan Kardec. É um perigo a gente receber uma mensagem espiritual e acreditar, porque é o mentor quem falou. Cuidado, amigos. Nós precisamos analisar as mensagens. Nem sempre é um mentor espiritual. Muitas vezes são esses falsos profetas. São espíritos enganadores que tentam induzir os crédulos, né? Atrapalhando o movimento da casa espírita, sugerindo coisas estranhas. O Divaldo Franco, né, aquele grande orador baiano, ele diz que, como já viajou o Brasil todo, ele já presenciou coisas assim inacreditáveis nas casas espíritas, porque as pessoas seguiam tudo que os espíritos mandavam fazer. Coisas absurdas. Então a gente precisa muito cuidado com isso, tá bom? O Ailton está dizendo aqui: às vezes esta partida mais cedo tem a compensação pelo acolhimento da parte deles, quando da nossa chegada por lá. Já ali é motivo de muita alegria, pois a morte não existe. Pois é, o Ailton coloca bem também, né? Porque é um vai e vem, né, pessoal? A gente vem para a reencarnação, outros voltam para a vida espiritual, que a nossa vida verdadeira é lá. E a gente uma hora se encontra. Então, por que esse pânico da morte, né? É hora encarnado, hora desencarnado, já passamos tantas e tantas vezes por isso, mas a gente tem um grande problema aí com a bendita morte do corpo, né? Bom, continuando. Dessa forma,
toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Jesus sempre deixando lições muito sábias, né? Quando ele fala aqui da árvore, amigos, é nesse sentido. Às vezes, como tem até aquela passagem do Evangelho, não sei se vocês se recordam, a passagem da figueira, conta no Evangelho que certa vez Jesus caminhava com seus discípulos e eles estavam com fome, porque eles comiam dos frutos pelo caminho, né? E ele então vê uma figueira ao longe e ele se aproxima da figueira para procurar frutos. Uma figueira toda cheia de folhas, né? Poderia ter ali os frutos. Ele procura, não encontra nenhum. E diz o Evangelho, que isso aí é uma parábola, na verdade, né? Diz o Evangelho que ele amaldiçoa a figueira, dizendo que ninguém mais coma fruto de ti, já que ela não ofereceu frutos. E depois eles seguem caminho, e quando eles voltam no dia seguinte, a árvore estava toda ressecada, né? Ela havia perdido a sua vitalidade. Mas ali Jesus estava deixando uma lição, que a árvore, veja bem, que importa a beleza dela, se ela tem muitas folhas, uma copa muito bela, o tronco muito forte, se ela não produz frutos, ela não está cumprindo a sua finalidade. Então, esse exemplo para a gente trazer para a nossa vida. Às vezes, nós podemos ser uma árvore frondosa no sentido de falarmos bem sobre a mensagem de Jesus, de ensinarmos muito bem, de orientarmos bem, mas não vivermos os ensinos. Porque os frutos são, em nós, as boas ações. Se nós não vivemos aquilo que aprendemos e ensinamos, não estamos produzindo frutos. Não fica claro isso? Não adianta a beleza da árvore se ela não oferece frutos. O fruto é aquilo de bom que a gente oferece. A pessoa evangelizada que aprendeu com Jesus e coloca em prática, ela vai ofertar frutos de paciência, de amor ao próximo, de tolerância, de compreensão, de perdão. São frutos, são benefícios pelo que ela aprendeu. Serão árvores que produzem bons frutos. É isso que nós precisamos ser. Essa árvore boa, né? Porque ele diz, uma árvore má não vai produzir frutos e será cortada. Então, para a gente compreender bem isso. É isso mesmo, Graça está dizendo, não é só coração, mas também ação, né? Muito legal. A Gorete tinha comentado, né? Separação temporária com relação aos entes queridos que partem. É isso mesmo, Gorete. É isso que a gente tem que pensar, uma separação temporária, né? Vamos nos reencontrar. O Ailton disse também, eu estive em uma palestra, foi algo de muita alegria quando uma pleiade de espíritos vieram buscar o Chico. Tudo bem que era o Chico, até Jesus fazia parte do grupo. Sim, essa é uma fala que realmente a gente ficou sabendo, né? Na desencarnação do Chico foi recebido até por Jesus, imagine, né? Mas realmente uma árvore que produziu muitos frutos, né, amigos? Faz todo sentido aí. Aqueles que souberam viver a mensagem de Jesus em sua vida têm esse prêmio aí, né? Da desencarnação em paz, serem acolhidos, né, por esses maiores aí da espiritualidade. O Edson Fukuta está dizendo, sabe, Paulo San, ele me chama de Paulo San. Me sinto até um oriental, né? Acho que até já fui. Sabe, Paulo San, parei de abrir o Evangelho de forma aleatória, por isso sempre sai a parábola da figueira, por isso faço sequência agora. Legal, fica marcada a página, né, Edson? Ou então a gente tem necessidade daquela lição, né?
Mas é isso mesmo, é bom ler na sequência, né? Não ficar aí abrindo ao acaso, senão a gente até fica muito preso só em alguns textos aí, né? E não contempla todo o ensino. Muito legal, Edson. Ana Lopes também chegando. Boa noite, Ana. Bom, continuando. Nem todo, aí ele diz mais um ensino aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Aqui, amigos, é outro ponto muito importante, né? O que seria a pessoa que diz Senhor, Senhor? Essa figueira somos muitos de nós mesmo, né? Qual é a pessoa, amigos, que poderia se encaixar aqui nesse ensino que diz Senhor, Senhor? Imagine uma pessoa, amigos, que ora bastante, que louva o nome de Deus, que reverencia Jesus, reconhecendo Jesus como seu mestre, que agradece Jesus nas suas preces, está sempre em oração, louvando, bendizendo, agradecendo. Mas essa pessoa que faz tudo isso não consegue ainda colocar os ensinos de Jesus em prática na sua vida. Então, mais ou menos, é isso que ele está dizendo. O que adianta eu ficar dizendo Senhor, Senhor, louvando e bendizendo, se eu não faço a vontade de Deus, se eu não me modifico para cumprir as leis divinas? Então, amigos, acho que é claro isso. É importante que a gente louve, né, agradeça, faça orações, reverencie o Senhor, né? Tudo isso é importante, mas o mais importante é que nós transformemos nossas atitudes para melhor. Que a gente consiga, ao máximo, dentro das nossas possibilidades, vivermos a lei de Deus em nossa vida. E essa lei de Deus está muito bem explicada, exemplificada por Jesus no Evangelho. É isso que a gente está estudando aqui. O que Jesus vivia na sua vida é aquilo que a gente tem que trazer para nós. Aí muitas pessoas dizem assim, mas Jesus é Jesus, eu não consigo. Lógico, nós estamos a uma distância imensa de Jesus. Mas o caminho é esse. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, eu acho que é 625. Não é que eu decoro a questão, não. É uma ou outra, só que a gente fala muito e acaba ficando gravado. Quando Kardec perguntou, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, eles disseram Jesus. Então Jesus é guia e é modelo. Guia porque mostra o caminho do reino dos céus. E modelo porque é aquele que faz e a gente copia. Então o que Jesus fez é para nos servir de exemplo. Então quando a gente diz, isso é para Jesus, não, isso é para nós. Jesus viveu aqui como exemplo do homem de bem. Aquele homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, né? Sede perfeitos. Kardec coloca lá o homem de bem. Jesus deu o exemplo do homem de bem na sua vivência aqui. E esse homem de bem é a nossa meta, né? Nós estamos em busca de nos tornarmos um dia um homem de bem, uma pessoa de bem. Aquela pessoa que reúne as qualidades que Kardec ali enumera, né? Que nós vemos uma grande dificuldade ainda, mas que a gente deve persistir na busca dessas qualidades. Deixa eu ver aqui, a Romilda Martiniano está colocando, a nossa fé sem ação, ela é morta. Não adianta falar do amor se não a coloca em prática. Fazer o bem sem olhar a quem, estender as mãos aos necessitados. Que bonito, Romilda, muito bom. Essa fala até, né, tem uma citação nesse sentido. A fé sem ação, ela é morta, né? Porque a questão de fé, amigos, a gente acreditar apenas, louvar, né, como a gente comentou, mas se não agirmos no bem,
O que adianta acreditar tanto e não se transformar? Quando a gente confia, quando a gente acredita, quando a gente compreende, é para que a gente se modifique, né? Muito legal, Romilda, muito bom o seu comentário aí, viu? Obrigado. Avançando então, aí ele continua dizendo, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, 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 não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expulsamos demônios, e em Teu nome fizemos muitos prodígios. Então declararei a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Legal, né, Regina? Verdade. Concordando, né? Isso mesmo. Olha que interessante aqui, né, amigos? Jesus dizendo isso, que chegarão alguns para ele dizendo, mas Senhor, nós expulsamos os demônios em Teu nome, nós, como diz aqui, profetizamos em Teu nome, fizemos tantos prodígios em Teu nome, e Jesus diz, apartai-vos de mim. O que ele quer dizer com isso? Parece que é dura essa fala de Jesus, né? Mas o que ele está dizendo é nesse mesmo sentido aqui, daqueles que ficam apenas dizendo Senhor, Senhor. Fica apenas nas palavras e não se modifica. Porque muitas pessoas, a exemplo daqueles fariseus da época, você se recorda dos fariseus, doutores da lei? Eles conheciam muito da lei de Deus, eles ensinavam as pessoas, mas eles não viviam a lei de Deus na sua vida. Eles cobravam atitudes dos outros, mas que eles mesmos não viviam essa mudança, essa transformação moral. Então é nesse sentido, Jesus está sendo até duro aqui, não adianta pensarmos que apenas simulando algo de bom nós vamos ser contemplados com coisas boas. E aqui, amigos, eu quero fazer uma observação. É isso mesmo, o Ailton está dizendo, ele os chamou de hipócritas, né? Jesus, quando precisava, chamava, numa situação mais dura mesmo. Eu quero fazer uma lembrança aqui de um comentário, amigos, nesse sentido, que existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso. Porque nós estamos muito acostumados a achar que bastam algumas atitudes para a gente estar numa boa condição espiritual. Por exemplo, quantas pessoas que se engajam em um trabalho na casa espírita, ou numa ONG, onde quer que seja, a pessoa realiza uma tarefa assistencial. Essa pessoa pode pensar que por ela estar realizando um trabalho no bem, ela já está numa boa condição espiritual, vai desencarnar bem, vai ser recebida com muita festa, vai ter luz espiritual, e às vezes não é isso. Porque, amigos, existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso. Às vezes a pessoa participa de um trabalho de benemerência, mas ela participa contrariada. No seu íntimo, às vezes não tem amor no que faz. Ela dá sopa aos necessitados com aspereza, com impaciência, com arrogância. Então não adianta. Ela está fazendo um trabalho bom, mas ela não está edificando por dentro de si mesma. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente faz um trabalho de caridade, é mais importante que nós analisemos quais sentimentos estão tomando conta de nosso coração na hora daquele trabalho. Analisem assim, eu estou fazendo por amor verdadeiro ou eu estou esperando uma recompensa? A gente precisa analisar a fundo para saber se a nossa ação no bem está sendo proveitosa para nós, porque é isso que Jesus está dizendo. Essas pessoas chegaram para ele e disseram, Senhor, nós trabalhamos em seu nome. E o que ele falou? Apartai-vos de mim. Porque, no fundo, eles não viveram esse trabalho por amor. Esperavam recompensa. Então, não adianta, amigos. A gente já passou da época de achar que bastam algumas atitudes para recebermos a chamada salvação.
É preciso perceber se está havendo transformação íntima, se nossos sentimentos estão verdadeiramente participando da ação, se já estamos desenvolvendo compaixão, amor ao próximo. Tudo bem, Bruna, aqui no Insta, acho que mudou ali para o Face já, né? Tudo bom, Bruna? Dizendo que vai assistir mais tarde, muito legal. Um abraço, Bruna, e a todos. Deixa eu ver aqui, a Graça está dizendo, fazer o bem automaticamente não é legal, é isso mesmo, né? Às vezes faz com segundas intenções. E o Ailton está dizendo, a pessoa imagina uma barganha, né? Toma lá, dá cá. E a Edna dizendo, tem pessoas que participam por obrigação. É isso, né? Fica muito claro, não adianta. Quando a gente ajuda com amor, se sente gratificante, né? É isso que a Edna está colocando. O Edson está dizendo, né, do Frederick Figner. Acho que truncou aqui, né? É Frederick Figner, que era o nome do irmão Jacó, no livro Voltei. É isso mesmo, o Edson está lembrando muito bem. Esse livro, amigos, que o Edson está lembrando, eu recomendo muito. Leiam, quem não leu ainda. Voltei é o nome do livro, ditado pelo espírito irmão Jacó. Na verdade, se tratava de Frederick Figner, um trabalhador da FEB, na psicografia do Chico. Esse livro é muito alertador para nós espíritas. Ele vem nos dizer sobre essa realidade, né? Para que a gente não espere muita coisa sem ter realizado verdadeiramente. Legal, Bruna, dizendo que deixamos um feliz Dia dos Namorados, né? Muito bom. Parabéns aí, né? Feliz Dia a todos os namorados aí, né? O Ailton está dizendo, já ouvi, tem um audiolivro dele. Pois é, esse livro é excelente, viu, pessoal? Precisam ler, todos nós precisamos conhecer. Aí, continuando, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. Então, aqui, amigos, edificar a casa sobre a rocha, né? O que seria isso? No sentido daquela pessoa que aprende com as lições do Evangelho e vai devagarzinho edificando por dentro, trabalhando a sua casa mental, né? Que a mente é o comando da nossa vida, é a mente. A gente vai disciplinando os pensamentos, buscando viver mais de acordo com esses ensinos que nós vamos aprendendo. Quem age assim está edificando a casa sobre a rocha. Porque virão ventos e tempestades da vida, as dificuldades, as lutas, e a casa não cai. Ou seja, nós estaremos fortalecidos na fé, porque já teremos desenvolvido virtudes que nos sustentam diante das tribulações da vida. Então é muito importante isso. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa, e desabou, e foi grande a sua queda. Então a gente vê aqui, né, a pessoa que ouve a lição, não se esforça para praticar, não se esforça para mudar o seu comportamento, é aquele que constrói a casa sobre a areia, né? Basta os primeiros problemas da vida, a pessoa vai desabar, né? No sentido figurado. A pessoa não vai resistir às dificuldades da vida, porque ela não desenvolveu força moral. Então, o Evangelho, mais do que nunca vai ficando claro, deve ser o nosso roteiro de vida. Que a gente busque a cada dia, né, se esforçar um pouco mais para incorporar uma lição de Jesus na nossa vida. É difícil? É muito difícil. Mas precisa ver se nós queremos fazer isso.
se nós quisermos, nós conseguiremos. É preciso força de vontade, esforço, sacrifício, para que a gente vá devagarzinho, né, transformando assim a nossa vida. O Ailton está dizendo, quando não fazemos de acordo, geralmente a casa cai. É uma gíria muito verdadeira. Pois é, até na gíria aí dá certo, né? Tudo bem, amigos? Vamos parar por aqui então. Deu aí 1 horinha já, né, de estudos. Na próxima vez que voltarmos ao Evangelho, depois de 2 semanas, né, porque na outra é Emmanuel, a gente vai lá para o capítulo 7, versículo 28, reação das turbas, tá bom? Aí vai vir algumas curas que começa a ficar interessante, né? A gente gosta de ver falar sobre as curas de Jesus, né? Na próxima vez, então, já começaremos a ver algumas curas que Jesus realizou. Além de ser bela a descrição da cura, elas nos oferecem lições muito importantes. Então eu acho que vai ser bastante proveitoso o estudo aí da próxima vez também. Tá legal? Muito bom, né? Obrigado, Graça. Abençoada noite, assim seja. O Edson, muito bom. Dorinha Pereira, legal, Rocilda. Vamos então fazer a nossa prece final, pessoal? Aqueles que quiserem, né, ficar mais um pouquinho. Legal, Zuleide. O Face é mais dinâmico, né? A Rosa aqui dizendo isso tudo muito lindo, de muito aprendizado, gratidão. Obrigado, Rosa. Fico feliz que estejam gostando, porque o Evangelho de Mateus, e todos, né, são muito bons mesmo, né? Legal, então, pessoal. Bruno aqui também, a Gorete. Obrigado, Ercília Machado. Obrigado pela presença, pelo carinho. Vamos fazer então a nossa prece. A Irani, um abraço a todos vocês, queridas amigas e amigos. Vamos elevar um pensamento de gratidão a Jesus, o nosso Mestre, por essa bênção que Jesus nos oferece dentre tantas outras. Certa vez Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: muito ainda vos tenho a dizer, mas não podereis suportar. Mas se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que estará convosco por todo sempre, vos fará recordar o que vos tenho dito, e ensinar aquilo que por ora não posso dizer. Jesus falava da doutrina espírita, que nos enviaria no momento propício. E Jesus cumpriu a promessa. Com a publicação do Livro dos Espíritos, chegava à Terra esse Consolador prometido pelo Mestre. Bendita doutrina espírita, que veio projetar luz no Evangelho do Mestre, que veio nos clarear com profundidade os ensinos de Jesus, para que não mais pudéssemos alegar ignorância, para que compreendêssemos mais a fundo lições tão sublimes que Jesus nos ofertou e que durante muitos séculos ficaram obscurecidas, mal interpretadas, e hoje já conseguimos ter uma visão mais profunda, mais clara, mais coerente dos ensinos de Jesus. Então a nossa gratidão a esse amigo de todas as horas, a esse irmão mais velho que nunca nos desampara, porque a doutrina espírita veio nos ofertar possibilidades de uma vida nova. Creio que muitos de nós já estamos errando há muitos séculos. Estamos arrastando ignorância, viciações, maldade, tantas imperfeições por séculos e séculos das reencarnações. Mas hoje, amigos, com essa luz que a doutrina espírita oferece a todos nós, temos possibilidade de realizar esta existência corpórea de uma forma melhor. Que Deus nos abençoe
que Jesus nos ilumine, para que desta vez possamos fazer algo de melhor. Possamos levar alguma virtude a mais. Possamos vencer um pouco mais os inimigos que moram dentro de nós, orgulho, egoísmo, intemperança, que nós possamos sair desta existência no tempo devido, levando um pouco mais de elevação espiritual. E para isso, é preciso aproveitar a bênção dos minutos, que a cada dia que Deus nos oferece nesta terra, possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para aproveitar as oportunidades de fazermos o nosso melhor. E para fazermos o nosso melhor, é preciso enxergar o outro como um irmão em Deus. Enquanto não enxergarmos o outro como irmão, creio que estamos errando. Não devemos viver apenas para nós mesmos, mas para sermos fraternos, para sermos úteis, para auxiliarmos no bem geral. Aí sim, estaremos acertando com a lição de Jesus. Nossa gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, aos bons anjos da guarda, aos amigos que nos protegem, nos inspiram, por todas essas bênçãos que chegam até nós. E que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ilumine sempre, que assim seja. Muito bom. Muito obrigado, minhas amigas, meus amigos, por esse momento aqui juntos. Que tenhamos uma noite abençoada, com bons sonhos, com boas reflexões sobre tudo isso que estudamos. Um abraço, Anderson. Que Deus nos inspire sempre ao melhor caminho, esse caminho de renovação, que a gente insiste sempre, né? Obrigado, Celina. Obrigado a todos vocês por essas mensagens tão fraternas, tão generosas, que nos inspiram, que nos fortalecem. A graça, vamos namorar, né? Uma boa noite aí com seus namorados e namoradas, né? Que Deus nos ampare sempre, que os bons relacionamentos continuem, que sejamos aí eternos namorados, né? Sempre com muito carinho, com muito amor, muita paz a todos, uma ótima noite e até o nosso próximo estudo, na próxima segunda-feira, então. Tá legal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço, minhas amigas e meus amigos. Obrigado, Zuleide, Silvia e a todos.